Olá, amigos da Web Rádio Espiritismo e Vida, sob a coordenação do nosso querido amigo Davi Ascenso. Meu nome é César Santos, eu estou falando com vocês diretamente aqui do Canadá e estaremos semanalmente juntos para esta emissão de estudo dirigido da obra Sinal Verde, de André Luiz, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estaremos iniciando hoje o nosso estudo comentado e nós vamos realmente começar pelo começo, né? Vamos estudar juntos a introdução do livro e para isto, sem mais demoras, nós vamos convidar a nossa amiga Giovana, que vai ler para nós a breve introdução de Emmanuel. Vocês verão que vale a pena já começarmos realmente pela introdução. Ela em si já merece um estudo à parte, né? Então, vamos lá, Giovana vai ler para nós a introdução de Emmanuel. Sinal verde. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Instado por amigos, presentemente domiciliados na terra, a escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que se lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação, André Luiz nos oferece este livro. Fruto das observações de um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, encontramos neste volume abençoada série de respostas e perguntas inarticuladas de quantos estagiam no internato da experiência física, indicando o rumo certo na viagem do cotidiano. Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa, até as eminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas? Como adquirir a paz necessária, a fim de vivermos servindo à utilidade e rendendo o bem no bem de todos? André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo, se devidamente respeitadas, e intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. E lendo-lhes as páginas edificantes, ser-nos-á fácil anotar que em cada capítulo encontramos sinais de luz,
descortinando-nos caminho claro, como a dizer-nos que se atacamos o princípio do bem ao próximo, tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios, pela força inconspurcável da consciência tranquila. Emmanuel. Muito bem, muito obrigado, Giovana. Nós temos aí então esta belíssima introdução de Emmanuel e ele vai nos deixar claro, né, quais são os propósitos do livro. Podemos inclusive começar pelo final, né? A escolha que André Luiz faz de intitular o livro Sinal Verde. É muito interessante, né, que para que nós possamos circular fisicamente sobre as rodovias e estradas do mundo, né, nós temos um código para nos alertar que é possível, né, passar, que o trânsito está livre, que estamos tranquilos. Temos o sinal de alerta, né, laranja, para nos dizer atenção, né, as coisas estão mudando, alguma coisa não está muito bem, ou as coisas vão mudar. E temos o sinal vermelho para dizer, né, alto lá, né, você não está no bom caminho e por aqui você não deve ir. Então o livro ele tem essa característica interessante porque Emmanuel vai nos lembrar que nós vivemos, né, nesse mundo e estamos agindo uns sobre os outros, pelo pensamento inclusive, né? Não agimos só fisicamente com aqueles que estão ali, né, ao alcance da nossa ação física. Na verdade, nós estamos agindo, interagindo, reagindo uns sobre os outros de maneira constante pelo pensamento. Então, Emmanuel vai nos dizer que é preciso ajustar, né, a nossa atitude a este conhecimento da realidade concreta da vida mental humana, né? Nós estamos num vasto mar de vibrações que ele nos diz permutadas, nós trocamos o tempo todo, né? E ele vai dizer que nós emitimos forças e recebemos essas forças igualmente, né? O pensamento ele vive na base deste sistema de trocas. Então, que nós queiramos ou não, né, nós afetamos os outros, e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas. Notemos bem como isso é interessante, né? Quando nós criamos imagens, cultivamos imagens positivas, elevadas, nós influenciamos os outros com essas imagens. E esses pensamentos. Quando nós fazemos o contrário, igualmente isto vai funcionar. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, meus amigos, é que o pensamento funciona com base na lei de afinidade, de sintonia, né? Então, quando nós falamos que é importante ter pensamento positivo, é porque pensando positivo, nós sintonizamos com todo mundo no planeta, encarnados e desencarnados, que estão pensando como nós. Então, guardar tristeza, guardar mágoa, né? Guardar arrependimentos inúteis, que nos levem a complexos de culpa, tudo isto pode nos levar a doença e a problemas, né? Então, nós sim podemos saber que estamos errados, ou que fizemos algo errado, mas remorso e culpa, por exemplo, não ajudam em nada, né? Agir no bem, fazer o bem, tentar fazer melhor aquilo que não fizemos bem é que vai realmente nos ajudar. Então o pensamento é essa base das nossas relações e ele é a base da nossa qualidade de vida. Aí está o segredo do livro, né, que André Luiz está nos oferecendo. Então ele diz, Emmanuel, né, apresentando o livro, vai dizer que André Luiz escreveu um livro, né, para nos explicar o melhor processo de angariar, de conseguir vibrações favoráveis, né?
de modo a facilitar a nossa caminhada reencarnatória. Notemos como isso é interessante. André Luiz, um autor desencarnado, né, que conhece a realidade do outro lado, que sabe o que é necessário para que nós possamos um dia chegar do outro lado com saúde e equilíbrio, vai nos dizer que desde agora nós já devemos acertar o passo. E acertar o passo começa por angariar vibrações favoráveis, ou seja, por sintonizarmos, né, com vibrações elevadas. E para isso ele vai nos dar uma série de truques, de ideias, de sugestões, para que nós possamos, nos mais diferentes departamentos da nossa vida, né, na família, no trabalho, no grupo de estudos religiosos, enfim, em todas as nossas relações humanas, angariar, né, influenciar os outros com algo positivo e, ao mesmo tempo, entrar na vibração de tudo aquilo que é positivo, né, e facilitar a nossa vida, a nossa saúde espiritual. Então, é muito interessante que ele vai, né, nos dizer que esse livro é como que se ele fosse um formulário, né, um receituário, para que nós possamos guardar a saúde interior. E ele usa termos interessantes, né, como um ensaio de imunologia da alma, né? Vamos nos imunizar como se tomássemos uma vacina espiritual contra a queda nos erros, nos equívocos, né, nas doenças espirituais. Então, ele vai nos oferecer neste livro um meio, né, para nós atravessarmos as estradas do mundo, começando da nossa própria casa, do nosso próprio mundo interior, do nosso próprio pensamento, né, as relações com todos aqueles que nós encontramos na nossa semana, na nossa vida. Então é muito interessante porque André Luiz vai nos oferecer neste livro realmente um receituário de como viver cada instância da nossa vida, cada dimensão da nossa vida, desde a casa até o trabalho, né, até as relações sociais mais amplas, de modo a angariarmos vibrações positivas e a produzirmos estas vibrações positivas. Então, tenhamos ao longo desse estudo bastante atenção, porque são ideias, são sugestões que vão melhorar e muito a nossa vida, vão melhorar demais a nossa vida, porque muitas vezes não é preciso grandes coisas, né? Nós temos sempre essa impressão que é preciso grandes esforços, né, para que nós possamos colher frutos positivos. E não é bem isso, né? Como nós veremos no estudo de André Luiz, às vezes pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas mudanças de hábito já servirão para nos dar uma vida tranquila, né? Então esse livro é basicamente um manual de como elevarmos a nossa vibração espiritual e fazendo esta elevação entrarmos em contato com nossos benfeitores espirituais, entrarmos em contato com todos aqueles que vibram positivo neste mundo. E isto é maravilhoso, né, meus irmãos, porque nós poderemos sentir finalmente a paz, a serenidade que são necessárias para o nosso viver, para o transcurso da nossa encarnação. Então, que nós possamos ter, né, uma caminhada de muita alegria, muito positiva, de muito aprendizado. Nós agradecemos a presença de todos vocês e pedimos que compartilhem, que enviem para os amigos. Vamos espalhar o bem, vamos espalhar o que é positivo, né, para que todos nós sejamos beneficiados. Então, muito obrigado a todos aqueles que acompanham, né, a Web Rádio Espiritismo e Vida, e nós estaremos juntos para o capítulo, né, para o primeiro capítulo do livro Sinal Verde na próxima semana. Um grande abraço a todos, fiquemos todos na paz de Deus.